Olá, já estamos de volta hoje na edição especial da EQ News, tratando o tema Cristão versus Depressão. Hoje aqui no estúdio contamos com a presença do pastor Wilson Batista. Muito obrigado pela sua presença e eu passo a palavra para o senhor. Boa noite a todos, que a paz, seja com cada um. É um prazer para mim, estar aqui nesse momento. Esse é um assunto muito relevante, que é importante que seja debatido. Quanto mais nós debatermos sobre ele, esse tabu vai sendo quebrado, principalmente no meio religioso, dentro da igreja, trazê-lo para dentro da igreja também. A gente percebe que a depressão, ou o sintoma da depressão, ele já acompanha o homem desde os primórdios. Como foi dito aqui, a respeito de Jó, um dos personagens mais antigos da Bíblia. Mas, apesar de essa doença estar no meio há tanto tempo, há pouco tempo que ela vem sendo debatida. Então, é preciso que se avance nos debates. É preciso que a gente procure mais informação. Nós nos capacitarmos para isso, porque é um assunto complexo. Então, quanto mais nós também nos capacitarmos para falar a respeito, melhor. A gente vê que nós vivemos um tempo complicado para o ser humano. Nós estamos numa época em que a cobrança ela é muito grande, e ela se dá cada vez mais cedo. A gente vê, como foi dito, uma crise existencial muito grande, uma inversão de valores. A gente vê que coisas passam a ter valor, a vida passa a não ter o valor que deveria, coisas estão tendo mais valor muitas das vezes do que a própria vida, objetos estão tendo mais valor do que a pessoa. Então isso vai causando na sociedade esse mal, o individualismo cada vez maior, o materialismo, as pessoas cada vez procurando mais coisas materiais, o prazer, o hedonismo, o prazer para si, e sem preocupar com os fins justificam os meios, o importante é eu encontrar a minha felicidade. E isso nem sempre vai fazer com que a pessoa tenha essa saúde mental. Nós somos, não somos apenas a matéria, nós somos um ser espiritual também. Muitas vezes se preocupa muito com o físico e não se preocupa com a alma. E nós sabemos que se a alma está doente, vai afetar também o meu corpo físico, vai afetar todas as minhas relações. Então é preciso que a gente venha debater sobre isso. A gente vê que um dos grandes problemas dentro da igreja, ou no meio religioso em si, é que muitas das vezes se coloca a questão de demonizar tudo. Tudo é demônio, tudo é questão diabólica, tudo é espiritual. E nós sabemos que não é dessa forma. Nós sabemos que há outras causas que precisam ser também observadas. Nem tudo é uma questão de pecado, de maldição, que se falava até pouco, até ainda nos nossos dias ainda se fala isso. A gente depara, por exemplo, que quando Jesus estava chegando em uma determinada cidade, havia um cego de nascença, capítulo 9 de João. A Bíblia diz que quando Jesus, mas os discípulos se deparam com aquele cego, havia ali um pensamento judaico. A primeira coisa que eles perguntam para Jesus é: Senhor, quem que pecou? Ele ou os pais, para que ele nascesse com esta doença? Ou seja, a causa ali era o quê? O pecado. Eles queriam já descobrir qual era o pecado daquela pessoa. Por que ele estava naquela maldição? Com certeza por causa de um pecado. Então isso às vezes atrapalha, às vezes dificulta a gente chegar a um melhor entendimento a respeito desse assunto. Mas é bom que a gente vá debatendo e procurando esse conhecimento melhor. A gente tem outros personagens, um personagem bastante conhecido é o profeta Elias. Elias foi um personagem que teve também um grande momento ali de uma grande depressão. Elias ele foi chamado para ser um profeta de juízo. E geralmente os profetas de juízo eles não têm tanta popularidade.
O profeta do juiz é aquele que vem, né, para trazer à tona, às vezes, um erro, ele vem para trazer um juízo de Deus, e aquilo muitas vezes causa perseguição, né, rejeição. Elias, então, ele foi perseguido, e na questão dele ser perseguido, teve um determinado momento que ele entrou em uma grande crise depressiva. Né? Se a gente lê o capítulo 19, né, do primeiro livro dos Reis, a Bíblia fala a respeito disso. Elias estava levando uma vida de sucesso, tudo que ele fazia estava dando certo, toda palavra que ele falava, Deus estava honrando. Então ali ele estava vencendo, ele estava com o ministério ali vencedor. Mas chega um determinado momento que ele recebe uma notícia de que ele seria perseguido e morto. E aquilo ali foi um gatilho para a depressão chegar na vida dele. Quando ele recebe aquela notícia, ele entra em um estado de pânico, de medo, que começou a gerar nele esses sintomas que foram se agravando. A gente percebe ali que Elias, ele começa a perder aquela segurança que ele tinha. Quando ele recebe aquela notícia que ele seria morto, a gente vê que Elias toma algumas atitudes que a gente percebe, né, ali um sintoma depressivo. Primeira coisa, Elias ele procura isolamento. Né? A gente vê que a pessoa, quando ela está no estado depressivo, ela quer isolar-se, né? Quer ficar só, ela quer se trancar, né? A gente diz, né, entrar na caverna, ficar ali só. Elias sentiu isso. A Bíblia diz que Elias ele procurou se afastar, ele procurou um jeito de fugir daquele chamado que ele tinha. A gente percebe que ele faz uma longa caminhada, né? Ele sai do reino do norte, vai até o reino do sul, para uma terra distante, fugindo do chamado dele. Quantas pessoas a gente tem hoje dentro da igreja? Pessoas que às vezes também estão fugindo do seu chamado por causa de algumas situações, por causa de momentos ali de perseguição. E nós precisamos observar isso. Até que ponto nós podemos ajudar, né? Elias, ele, naquele momento, ele procura deixar de lado aquele que o acompanhava. Elias tinha um discípulo, e a gente vê que ele pede o discípulo para ficar. Ele não deixou o discípulo acompanhá-lo. A gente vê que ele não queria se expor. Um dos grandes problemas é que às vezes a gente não quer, né, expor as nossas fraquezas. Né? Eu sou um super crente, eu não tenho problemas, eu quero passar que eu sou um semideus. Então isso às vezes vai agravando mais ainda. Nós temos, né, o exemplo, né, de Jesus. Jesus no Getsêmani, ele fez o contrário. Né? Ele chamou amigos e ele expôs o que ele estava sentindo. Olha, eu estou numa angústia, estou num estado, né, uma angústia profunda. Mas a gente vê que Elias não, ele procurou afastar as pessoas naquele momento, porque ele era tido como grande profeta. Então, para não expor naquele momento ali que ele estava passando, que a gente não venha cair nesse mesmo erro, né, de procurar se isolar. Isso é um grande perigo. Tem um exemplo, outro exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus ele foi negado, né, Pedro negou ele 3 vezes, a Bíblia diz que aquilo causou em Pedro também uma grande agonia. O apóstolo Pedro também, ele se sentiu ali um fracassado. O apóstolo Pedro, ele pensava que ali ele já não era mais digno, né, de estar ali naquele lugar, naquela posição que ele estava. E a gente então percebe que ele procura também, né, querer se isolar. A gente vê Pedro também, olha, eu vou pescar. Teve um determinado momento, né, no capítulo 21 de João, que ele fala, olha, eu vou pescar. Ou seja, ele estava abandonando o chamado dele ali naquele momento. Ele não estava se sentindo mais, né, que ele era digno de estar ali. Então a gente percebe que quando ele toma aquela decisão, os demais que estavam com ele, os demais apóstolos, eles falam algo que me marca sempre quando eu leio essa passagem. Os apóstolos que estavam com ele falaram, não, nós vamos com você. Não deixaram ele ir sozinho. Eu tenho comigo que se Pedro fosse sozinho naquela noite pescar,
provavelmente ele não voltaria. Porque nós temos exemplo de Judas, que também se isolou e terminou tirando a própria vida. Mas naquele momento, Pedro teve alguém para ir com ele. Pedro teve a companhia. É aquilo que foi dito da sensibilidade, Alguém percebeu que ele precisava de ajuda. Alguém foi ajudá-lo. Infelizmente, a gente às vezes o que precisa é amigos. Às vezes falta para nós justamente essa questão do amigo. Às vezes nós somos muito ótimos em julgar, mas somos péssimos em ajudar. No meio cristão, é muito comum as pessoas não procurarem, assim, como a doutora tinha dito anteriormente, não procurarem ajuda por exatamente isso. Eu não vou procurar ajuda porque as pessoas vão falar para mim, mas isso é o Deus, isso é o Jesus, ele não cura, ele não... Então, realmente, as pessoas têm bastante... as pessoas mesmo, nós mesmos que passam por isso, têm esse pensamento. Mas o que as pessoas vão achar? Mas eu não sou cristão, mas meu Jesus não cura. Então, tem essa questão também do preconceito até mesmo dentro da igreja, de não chegar e comentar contra a pessoa, porque existe o preconceito. E tem uma pergunta aqui que fala sobre isso. A depressão no meio do cristianismo ainda é tratada com muito preconceito. Por quê? Olha, eu vejo, exatamente, muitas vezes, por essa falta de conhecimento. Muitas vezes de preparo nosso também de receber essas pessoas. Como isso foi visto como algo? Não, é demônio, é algo demoníaco. Então é fácil de resolver. Eu vou orar por você, você está liberto e pronto. Mas agora você acompanhar, você ter um momento de diálogo, você acompanhar aquela pessoa, ver o que ela está sentindo, ouvir o que ela tem a dizer, isso vai gastar mais tempo. E às vezes vai gerar também, eu preciso estar preparado para isso. Ora, eu vejo que, por exemplo, tem uma personagem da Bíblia também, chamada Ana, que ela passou por um momento terrível também, de angústia, depressão, porque ela sofria a afronta, ela era afrontada por ela querer ser mãe, não poder, então ela era afrontada. E a gente vê que ela chorava amargamente, ela não comia, e quando ela foi justamente procurar o sacerdote falou o quê? Você está embriagado. Ou seja, o sacerdote não estava preparado para aquilo. Então, às vezes também falta isso, nós nos prepararmos, nós como sacerdotes, como líderes também nos prepararmos. O senhor colocou a questão do orar, não só orar, mas seria tratar o problema, não só o resultado do problema em si, mas a causa, do problema como um todo, E, pastor, qual a palavra que o senhor tem para as pessoas que estão à frente de um departamento, um líder, e às vezes ele pode estar passando por uma situação recluso, passando por uma situação emocional difícil, mas pelo fato dele estar liderando pessoas, ele se sente envergonhado de expor isso, de buscar ajuda. Poxa, eu sou líder, as pessoas estão ali esperando algo de mim, como que eu vou expor que eu não estou bem emocionalmente? Então isso acaba gerando uma barreira maior ainda, para quem é líder. O que o senhor poderia dizer para essa pessoa que está tendo essa dificuldade? Olha, eu sou um pastor, eu sou um líder de departamento, mas essa pessoa ela está reclusa. O que o senhor pode falar para essa pessoa buscar uma ajuda? Olha, eu tenho comigo um pensamento que nós precisamos ter uma cobertura espiritual. Todo líder ele precisa ter também um mentor. Por mais que eu seja líder, por mais que eu seja, eu tenha um ministério, eu preciso ter alguém acima de mim para que eu possa chegar nessa pessoa e expor as minhas, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Não falar isso para qualquer pessoa, porque se eu vou a qualquer pessoa, isso, em vez de ajudar, às vezes vai atrapalhar, Então é necessário que eu tenha alguém, eu tenha um mentor, eu preciso ter alguém em quem eu possa confiar. Procurar alguém dentro do meio da comunidade ali, quem eu vou colocar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou, as minhas dificuldades, e procure essa pessoa, não se isole, Aqueles personagens bíblicos que procuraram se isolar-se, tiveram grande dificuldade. Então é preciso eu ter essa questão de um mentor na minha vida.
E como o senhor diz, a questão de ter um mentor, a pessoa, então, de fato, como o senhor disse, ela precisa ter, sim, essa coragem de buscar ajuda e não pensar, poxa, se eu expor que eu estou assim, o meu líder vai me tirar meu cargo. Eu não posso mais ter aquela mesma confiança se eu estou passando por a situação, né? Mas ela não pode pensar assim, né? Ela tem que ir adiante e, de fato, igual o senhor disse, buscar ajuda de fato, né? Exatamente. É preciso deixar de lado essa questão de cargo, né? No corpo de Cristo, nós temos que lembrar que nós temos funções. A função, ela está acima do cargo. Se eu estou bem, se eu tenho uma vida espiritual saudável, eu vou exercer minha função bem, né? Mas se eu não estou bem, não adianta eu ter um cargo. Aquele cargo, muitas das vezes, vai atrapalhar. A pressão, às vezes, daquele cargo vai fazer com que cada vez eu venha a piorar mais ainda, né? Então, para eu exercer a função no reino, eu preciso estar bem, né? E também cabe, né, a sensibilidade de quem está nomeando também, né? E a gente ter essa sensibilidade na hora de delegar cargos também, né? Essa sensibilidade foi dita, essa pessoa está preparada, né? Até que ponto eu posso colocar, né, um cargo, e a pessoa ter consciência que ela não se cobrar além do humano, né? Às vezes se cobra muito, né, o resultado, né? A gente cobra muito o resultado, a gente vive um tempo que tudo é resultado, tem que dar resultado, e às vezes o resultado fica em questão de quantidade, né? Às vezes se pergunta, quantas pessoas, e a qualidade, né? Às vezes a qualidade ela vai fazer com que a quantidade venha naturalmente. Às vezes se preocupa tanto com a quantidade, é tanta pressão, né, no ganhar, e não se preocupa no cuidar, né? Eu acredito que esse assunto ele tem que ser falado sempre muito dentro das igrejas. Mas, como o senhor mesmo disse, tem gente que tem líderes e tal, que não sabem como falar ou que pensam que tudo é demônio e tudo mais. Como que deve ser trabalhado o assunto depressão dentro das igrejas, para que as pessoas realmente sejam curadas, sejam tratadas? Olha, iniciativas, né, como essa que está sendo tomada, como foi dito também, né, a gente trabalhar, né, com o micro também, né, departamentos, começar, né, com células, encontros, né, dessas pessoas que a gente às vezes percebe que estão passando por esses sintomas. Procurar primeiro, né, preparar uma equipe para fazer essa função, né? Seria importante nós começarmos a fazer esse planejamento, né? Planejar uma equipe para estar, né, resolver nessa situação. A questão do compartilhamento, né? Às vezes também alguém vai perceber no outro, né, essa situação, e às vezes ele não vai ter como ajudar, mas ele também repassar, né? A pessoa, eu estou vendo que tem alguém do meu lado, né, em dificuldade, com depressão, eu não sei como chegar, mas vou passar para alguém, né? Passar para uma outra pessoa que eu sei que terá condição de ajudar, né? Amém, pastor. Só quer acrescentar mais algo? Quer dizer, então as pessoas não precisam ficar com aquele receio de que o cristão ele não está à mercê de um sintoma como esse, a depressão. A pessoa não precisa ter esse receio, então, né? Exatamente. Nós estamos, né, ainda inseridos, né, nesse mundo, nós estamos sujeitos a essas aflições, né? Nós estamos sujeitos a todas essas dificuldades também. Uma coisa importante, né, que eu sempre digo, né, é a questão de eu buscar ajuda. Jesus, ele diz, né, em Mateus 11, né, vinde a mim, quem está cansado, sobrecarregado, que eu aliviarei, né? Você vai achar descanso para a tua alma. Então é eu procurar ajuda, não me isolar, né? Procurar essa ajuda, esse apoio, não só da igreja, não só da fé, mas como foi dito aqui, é uma gama de pessoas né, que podem ajudar a resolver essa situação. Pastor, a gente vai estar encerrando. Eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para essa pessoa que ainda está na dúvida, para essa pessoa que está se sentindo insegura, né? E essa pessoa que, de repente, acha que a solução é eu desistir, é eu largar tudo, né? Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para essa pessoa. Não só os que estão aqui, mas os que estão nos assistindo também, através do jornal, que essa palavra possa alcançar essa pessoa. E também para encorajar os líderes que estão à frente, né, dos ministérios, para trabalhar isso frequentemente dentro das igrejas, porque falar uma vez ou outra, talvez isso não alcance tantas pessoas que deveriam alcançar, e sim trabalhar isso frequentemente dentro dos cultos, dos ministérios, enfim. Exatamente. Vamos
intensificar, né, essas ações. Quanto mais, como eu disse, nós debatermos, mais vai estar, né, ajudando pessoas. Né? Eu digo que o maior interessado no nosso bem, no nós estarmos bem, é o próprio Deus. Né? Elias, ele venceu aquele momento porque Deus foi até ele. Deus estava vendo a situação dele, Deus estava ali, né, não estava alheio ao que estava acontecendo. Então, muitas vezes, quando a gente está numa situação depressiva, a gente pensa que estamos sozinhos, que não temos apoio, que ninguém nos ajuda. Não, mas nós temos sim um Deus que está atento, Ele está nos vendo, né, e Ele é interessado em nós estarmos, né, bem, nós estarmos com a nossa saúde mental bem, né, então que Deus possa, né, estar indo até você, te dando força, que às vezes o que a pessoa precisa nesse momento é força também para ir buscar ajuda, né, então que Deus dê essa força para cada um. Amém? É isso, pastor, nós agradecemos muitíssimo pela presença do Senhor, pelos esclarecimentos, que foi de grande importância para a nossa igreja, e agradecer a todas as pessoas que pôde comparecer, que pôde participar aqui com a gente. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, né, pela presença do senhor aqui, que Deus continue abençoando o senhor grandemente. E você que nos acompanhou nessa edição, você pode acompanhar que foi uma edição especial do EQ News. Eu quero aproveitar aqui e deixar os nossos agradecimentos também ao nosso coordenador metropolitano, pastor Wellington, né, que tem nos acolhido, tem nos dado apoio. Queremos agradecer também ao grupo de jovem RUG da EQ do Almir, que nos permitiu todo esse apoio para a realização desse programa. Também ao Projeto Missões, através do nosso irmão Gelto. Todo o nosso agradecimento a toda a equipe que possibilitou essa edição especial. E você já sabe que você não está sozinho. Você não é um sozinho na multidão. Saiba que Deus está do seu lado. Então, aquele momento que você está pensando que você está fraco, que você não tem condições de continuar, saiba, tudo que foi dito aqui, você é sim capaz. Você tem força sim para continuar. Então, acredite na força que existe dentro de você, porque você é especial, como foi dito aqui pelo pastor. Deus é o principal interessado no seu bem-estar. Então, se alegre, viva a sua vida, a oportunidade que Deus te deu, tá? E nós agradecemos então, e nós encerramos aqui essa edição, e você continue conosco na próxima edição. O nosso muito obrigado. EQ News. Apoio. Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja da Família. Comec, a arte a serviço do reino.